Olá, sou Sandra Regina Chivinski, aqui na nossa coluna Neuropsicologia do Cotidiano. E hoje eu quero falar uma questão que considero muito importante. Já falamos de riso, já falamos de choro, mas não podemos esquecer o contexto que vivemos atualmente, que é um contexto de pandemia, em que muitas pessoas perderam entes queridos, outras pessoas perderam o emprego, outras pessoas ainda sofrem as consequências do isolamento, sem contar as sequelas que quem se contaminou pelo Covid, tanto de maneira branda como de uma maneira mais grave, encontra-se aí sofrendo por conta dos acometimentos emocionais, acometimentos psicológicos, de memória, de atenção, tudo isso. Mas o que eu quero conversar com vocês hoje é uma questão chamada o perigo do silêncio. Sandra, que história é essa? Somos seres sociais. Nós, humanos, conversamos. Nós temos a linguagem. A linguagem, por meio de palavras, por meio da escrita, de desenhos, de artes, de mímicas, seja lá o que for, a linguagem, ela é estruturante do psiquismo humano. Ela é estrutura, ela nos possibilita a interação com as outras pessoas, ela nos possibilita a organização do nosso pensamento, a linguagem nos possibilita transmitir o que a gente sabe, também nos possibilita o aprendizado. Então, ela é um meio importantíssimo também para agregar, também para que a gente possa resolver conflitos. Então, ela é extremamente importante em várias situações, inclusive de trabalho. É a minha linguagem, a minha fala que possibilita que eu esteja aqui nesse momento conversando com vocês, trocando experiências, não é, sobre este momento. E o que eu percebo? Estamos isolados. Muitas pessoas não conseguem encontrar, viajar para fazer uma visita para o seu pai, para sua mãe. Muitas pessoas não conseguem fechar ciclos de parentes queridos que faleceram. E isso tudo traz ali, como eu tenho chamado, buracos na alma. É um sofrimento, é uma grande perda para tudo isso. E quantas pessoas estão passando por este momento de sofrimento sozinhas, sem conversar com ninguém, sem poder ter trocas, sem ter coragem para extravasar aquela emoção, aquela situação que vem de solidão, tudo isso. Então, veja, se você tem alguma coisa que não precisa só em relação ao Covid, de repente é um conflito familiar, é um problema no seu casamento, é um problema ali com o seu filho ou no trabalho, mas que você não esteja compartilhando com ninguém esse seu sofrimento, fique atento. Isso pode trazer grandes problemas na sua saúde. Porque é isso que eu estou dizendo. Quando a gente começa a transformar em palavras aquilo que a gente sente, aquilo que está nos incomodando, aquilo que nos faz sofrer, de uma certa forma, a linguagem ela dá um contorno para as nossas emoções, ela possibilita a elaboração das nossas emoções, ela possibilita que o nosso cérebro funcione de uma maneira mais integrada, mais saudável, mais eficaz. Procure conversar. Procure uma psicoterapia ou procure conversar com alguma pessoa da sua religião. Procure extravasar por meio de uma poesia, de uma carta, mas coloque em palavras, coloque em símbolos aquele sentimento que lhe incomoda, que lhe faz sofrer. Palavras não ditas, elas vão congelando dentro de você. E aí você tem pressão alta, você pode ter uma síncope, você pode ter um problema de saúde.
Os traumas, as dores, as dificuldades, elas podem se dissolver por meio das palavras. Um beijo, até a próxima.